Agora que a gente já entendeu como é que funciona toda a criação da estrutura dos nossos produtos que fabricamos, vamos colocar a mão na massa e vamos entender como que faz o processo de fabricação dentro do sistema. Então, passando o mouse aqui em compras, estoque e produção, nós temos aqui as etapas da produção, aqui em ordem de produção. Quando eu entro aqui nas etapas, eu tenho aqui um processo visual para que eu consiga acompanhar toda a evolução da minha construção. E o que é legal é que essas etapas são personalizáveis. Quando eu clico aqui nesta engrenagem que fica ao lado das reações, o sistema me direciona a uma tela para que eu possa personalizar o nome das minhas etapas e também definir se eu quero utilizar as 6 etapas que estão à minha disposição ou então apenas algumas. As que são obrigatórias, a primeira e a 5ª etapa. Só clicar em confirmar e eu já tenho configurado esse meu processo para que eu literalmente consiga entender toda a evolução das minhas construções. Aqui na primeira coluna a produzir, eu tenho um botão aqui embaixo chamado Nova Ordem de Produção. Clico aqui em Nova Ordem de Produção e o sistema abre uma tela para que eu possa selecionar qual produto eu quero iniciar dentro dessa fabricação. Eu clico aqui nessa lupa e o sistema me apresenta somente aqueles produtos que eu tenho estrutura definida dentro do sistema, ou seja, aqueles que eu dei literalmente a receita de construção. Seleciono aqui, por exemplo, a minha cadeira executiva continental. E quando o produto aparece, já traz dentro aqui dos itens da ordem de produção, de maneira detalhada, toda a estrutura do produto, que é aquela receita que a gente já desenhou no treinamento anterior. Aqui na quantidade a produzir, eu posso definir a quantidade que eu quero fabricar dessa cadeira dentro desta minha OP. E aqui na previsão de conclusão, eu posso colocar a data que eu quero que essa produção aconteça. Na aba de informações adicionais, eu posso colocar a data de início dessa produção, a data de conclusão e também vinculá-la a algum projeto. E aqui em observações, eu posso colocar qualquer observação relacionada a esta ordem de produção. Salvo. E o sistema já criou então um card que representa justamente essa fabricação, trazendo aqui a numeração desta ordem de produção, que no caso é o ano / uma sequência numérica, o nome do produto que será fabricado com código, a conclusão e também a quantidade. Dando um duplo clique aqui no meu card, eu tenho acesso a essa produção, caso eu queira alterar alguma informação. E aqui eu tenho o botão imprimir, onde eu tenho 2 ações aqui à minha disposição, a ordem de produção e o mapa de custo. Começando aqui pela ordem de produção, automaticamente o meu sistema direciona para uma tela de e-mails, onde eu posso aproveitar aqui o campo para e enviar lá para o meu pessoal da fábrica esta OP. Posso utilizar aqui o campo para exibir com cópia oculta, para direcionar a outros e-mails, lembrando que eu posso colocar quantos endereços de e-mail eu quiser, desde que sejam separados por vírgula simples, e se eu quiser receber uma cópia deste e-mail, basta eu optar aqui em quero receber uma cópia deste e-mail. Já tenho aqui o assunto do e-mail pronto e também o corpo da mensagem prontinho, mas é claro que eu posso editar. Aqui do lado esquerdo eu tenho um botão onde eu consigo visualizar a minha OP prontinha, desenvolvida pelo meu próprio sistema, trazendo aqui o logotipo, o nome da minha empresa, a ordem de produção com a numeração, o produto que está dentro desta OP, a quantidade a produzir e aqui o detalhamento da estrutura do produto com as quantidades que serão utilizadas e as demais informações, inclusive aqui o início e a conclusão dessa produção. Para eu enviar, não tem segredo, é só clicar aqui e enviar agora. Ainda aqui no botão imprimir, eu consigo também visualizar o meu mapa de custo, que da mesma maneira o meu sistema abre uma tela de e-mail, trazendo ali já o assunto e a mensagem pronta, também são editáveis, e aqui no campo para eu posso enviar, por exemplo, para o meu contador, para a minha diretoria, informações detalhadas do custo dessa produção, que ficam à minha disposição também num arquivo PDF gerado automaticamente pelo meu sistema.
Dentro do mapa de custo, ele indica que é referente a esta AOP, qual o produto pertinente a esta ordem de produção e a quantidade também, já trazendo um resumo do total de matéria-prima, da mão de obra direta e dos gastos gerais de fabricação, indicando o custo total desta AOP. E aqui embaixo o custo unitário de acordo com a quantidade a produzir. Embaixo eu tenho justamente um detalhamento de toda a estrutura do meu produto, com as quantidades, o valor que eu cadastrei para as minhas matérias-primas, a mão de obra direta e os gastos gerais de fabricação, que estão aqui embaixo somados, mas que estão aqui também em cima, como a gente já viu. Agora que eu já enviei lá para o meu pessoal da fábrica esta ordem de produção, eu já consigo fazer a evolução de acordo com as colunas como eu nomeei dentro do meu sistema. Ou seja, a AOP 145 que está a produzir já está na fase de produzindo a partir do momento que eu arrasto. Ou seja, eu consigo ter uma visualização da etapa exata desta AOP. A partir do momento que eu jogo aqui para outra coluna que foi produzindo, eu já tenho reflexos lá nos cadastros dos meus produtos, onde já existe previsão de saída das matérias-primas. Por exemplo, se eu pegar aqui o meu parafuso de madeira 1, que faz parte da minha estrutura do produto, é uma matéria-prima do meu produto final, na própria aba de estoque eu enxergo o meu saldo inicial e uma previsão de consumo de 4 unidades, onde eu ficarei com um saldo acumulado de 996 unidades. Porém, isso é uma previsão, eu continuo com o meu estoque disponível de 1000 unidades. Voltando aqui para a nossa ordem de produção, eu vou dar sequência com relação ao andamento dessa fabricação. Passando ali, por exemplo, para o meu departamento de qualidade, depois pela fase de conferência, finalmente chegando na fase de concluído. Quando chega aqui na fase de concluído, o sistema me apresenta uma tela para eu indicar alguns detalhes dessa conclusão. Então a primeira informação é a data de conclusão, eu posso confirmar aqui de fato quando foi construída esta cadeira. Aqui eu tenho a quantidade produzida e aqui eu tenho os gastos envolvidos nessa fabricação. A matéria-prima, a mão de obra direta e os gastos gerais de fabricação. Aqui eu tenho o meu custo total, o meu custo unitário e aqui eu posso colocar observações da conclusão dessa produção. Clico em concluir agora e o sistema me apresenta um erro, mas esse erro foi proposital, pessoal. Está indicando que o meu CMC unitário está zerado desse produto, ou seja, ele não está sendo somado no valor total dessa fabricação. Então vou dar uma olhada lá no meu produto, que era o par de braço fixo cromado, e observem que aqui no meu estoque dessa matéria-prima, o meu saldo inicial está zerado e eu não consigo fazer fabricação com um valor negativo, justamente porque o meu CMC unitário está zerado. Então eu vou fazer aqui um movimento manual só para a gente fazer a conclusão dessa fabricação. Vou colocar aqui, por exemplo, a quantidade de 20 e o valor unitário também a 20. Confirmo. E eu já tenho aqui a entrada, através de um movimento manual, de 20 unidades com o meu CMC de 20. E aqui eu tenho a previsão do consumo de uma unidade, onde o meu saldo acumulado ficará em 19, porém, como é uma previsão, eu continuo com o meu estoque em 20. Agora que eu já fiz aqui o meu registro de entrada deste produto, eu posso voltar lá para concluir a minha OP. Arrasto novamente meu card para a fase de concluído, e observem que o valor da minha matéria-prima aumentou. Foi para R$ 317,31. Justamente os R$20 do par de braço fixo cromado que eu acabei de acrescentar. E por reflexo, o custo total de fabricação da minha OP 145 também subiu e, é claro, o meu custo unitário. Clico em concluir agora e automaticamente eu já tenho então como concluída esta OP, onde existe a consolidação das baixas das matérias-primas utilizadas nessa fabricação e alimentando ali o estoque do meu produto final. Se eu abrir aqui, por exemplo, o meu parafuso de madeira 1, eu já enxergo que eu não tenho mais a previsão de saída, e sim agora o consumo de 4 unidades e o meu saldo acumulado bate com o meu estoque disponível 996. Se eu voltar e abrir o meu produto final que eu já fabriquei, eu também terei registrado o movimento de entrada deste produto, com uma unidade referente à ordem de produção, como a gente vê aqui.